Agora, a segunda fase do tratamento da água, que no nosso caso aqui para ser usado em caldeira de recuperação, caldeira de alta pressão. Desmineralização. Ela vai tratar dos sólidos dissolvidos. Desmineralização é um processo utilizado para produzir água de alta pureza. Algumas plantas necessitam de água extremamente pura para alimentação das caldeiras de seu sistema de geração de vapor, os quais, algumas vezes, operam a elevadas pressões. Estas plantas não podem suportar nenhum tipo de depósito em suas superfícies de troca térmica. Esses depósitos podem causar arrasto, superaquecimento dos tubos ou ainda levar ao consumo de produtos químicos e de energia. O resultado pode ser algum tipo de falha em tubos ou ainda a parada total da caldeira. Principais impurezas na água: substâncias dissolvidas, as inorgânicas. Nós temos os cátions mais comuns, que são o cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio, bário e ferro. E os ânions, que são sulfato, cloreto, sílica, bicarbonato, fluoreto, carbonato e nitrato. Então, nós temos os cátions e os ânions. O que é um átomo neutro? Isso aqui é só para entendimento das reações lá na desmineralização, nos vasos catiônicos e aniônicos. Átomo neutro é o número de prótons de um elemento químico igual, quando é igual ao número de elétrons. Íons, muito importante. Número de prótons é diferente do número de elétrons. Tipos de íons. Íons catiônico, onde o número de prótons é maior que o número de elétrons. Prótons perde elétrons, sua carga é negativa. Desculpa, positiva. Por isso que aqui eles são os cátions, têm a carga positiva, e os ânions têm a carga negativa. Íons aniônicos, onde o número de prótons é menor que o número de elétrons. Prótons ganha elétrons, sua carga é negativa. Então, os íons aniônicos têm a carga negativa. Os catiônicos, carga positiva. Os catiônicos perderam elétrons. E os aniônicos ganharam elétrons. Desmineralização de troca iônica. Consiste em utilizar resinas especialmente desenvolvidas que têm a capacidade de capturar os íons presentes na água, que são os íons catiônicos e os aniônicos. O que são resinas? São pequenos grãos sintéticos, onde ocorre a polimerização e o processo de funcionalização do grão de resina. Ou seja, a resina vai ser preparada para reagir com os íons. Onde é adicionado o grupo funcional, que irá conferir à resina a sua capacidade de troca iônica. Polimerização é uma reação química que provoca a combinação de um grande número de moléculas para formar uma grande molécula. Eu tenho a imagem de um tipo de resina. Se não me engano, é uma resina catiônica, aniônica. A catiônica ela é mais clarinha. Um desmineralizador é utilizado para a troca de íons na água. Cátions como cálcio, magnésio e sódio são trocados por íons de hidrogênio. Ânions como sulfato, cloreto e sílica são trocados por íons de hidroxila. A combinação resultante de hidrogênio e hidroxila produz a água, forma H2O, pura, com reduzida ou praticamente nenhuma quantidade de íons. Então, aqui eu tenho uma formazinha básica aqui, por exemplo, de uma resina catiônica.
capturando o sódio, uma resina aniônica capturando o cloreto. No caso da resina catiônica, ela tem um grupo funcional ácido, ela usa ácido lá nos vasos, elas capturam os cátions, liberando hidrogênio. Então, como o sódio é um cátion, nós vimos lá anteriormente, ele reage com a resina catiônica, que é ácida, e me libera o hidrogênio. No caso das aniônicas, ela tem um grupo funcional básico. Elas capturam os ânions, liberando hidroxila. Então, daí que nós temos, como resultado final do hidrogênio com hidroxila, nós temos a água, pura teoricamente. Aqui eu tenho o layout de uma planta desmineralizada, de troca iônica. Um exemplo, essa planta, eu tenho um vaso descolorador, um vaso com resina catiônica de ácido fraco, uma catiônica de ácido forte, uma aniônica de base fraca, aniônica de base forte. Uma resina, é uma desmi completa. O layout da planta vai depender das condições da água, da região onde está sendo feito esse tratamento. Então, aqui nós temos o WFC, que é a água fresca, que veio lá da ETA, da Estação de Tratamento de Água, onde tratou água bruta, depois passou a chamar água fresca. A água fresca que ela está pronta para o consumo humano ou na indústria, em diversas áreas, mas não está pronta para o consumo, para uso, no caso de caldeira de vaso sob pressão, alta pressão. Então, essa água ela contém cloro, porque foi adicionado cloro para o consumo humano, para matar as bactérias, e esse cloro ataca as resinas, então tem que ser retirado. Então, a água fresca passa por um desclorador para retirar o excesso de cloro, e a água que contém os íons catiônicos e aniônicos, o vaso de catiônico de ácido fraco, ele vai capturar o cálcio e o magnésio, e o vaso com a resina catiônica de ácido forte vai capturar o sódio e vai restar o hidrogênio. Porém, os íons aniônicos, eles vão passarem pelo vaso de resina catiônica e vão ser tratados ou capturados nos vasos de resina aniônica. O cloreto, sulfato e a sílica entram no vaso de resina aniônica de base fraca e onde vai formar bicarbonato, ácido carbônico e sílica. Vai sair, então, do vaso de resina aniônica de base fraca, vai sobrar o ácido carbônico e a sílica, onde vai ser tratado no vaso de resina aniônica de base forte. E o resultado final vai ser a água. Por quê? No final dos vasos de resina catiônica sobrou o hidrogênio, e no final dos vasos de resina aniônica sobrou hidroxila, que somou o hidrogênio com a hidroxila, que resultou a água pura. Esta água vem para um reservatório, um tanque de água desmineralizada. E então, para o uso na caldeira, essa água bombeada passa através de um desaerador, onde é adicionado produtos químicos, como liminox, triato, fosfato, ou outros, dependendo da situação, da necessidade. E esse desaerador é o que vai eliminar os gases dissolvidos na água, como, por exemplo, oxigênio, dióxido de carbono e amônia. Então, essa água, após o desaerador, está pronta para o consumo na caldeira. E o objetivo da qualidade da água da caldeira, com pH em torno de 9,5, sílica de 0,07 ppm,
Eliminox igual a 1 ppm, condutividade 0,2 micros por centímetro. Uma observação, o hidrogênio reage com bicarbonato, formando ácido carbônico, o qual pode ser removido pela unidade aniônica, que é esse exemplo aqui, ou por um desgaseificador, que pode ter na planta de desmineralização, ou também esses gases podem ser eliminados aqui no desaerador. Aqui eu tenho o layout de uma outra planta de troca iônica. Se vocês observarem, essa aqui não tem o outro vaso de resina catiônica, só tem o catiônica de ácido fraco. Não tenho aqui a catiônica de ácido forte. No caso aqui eu tenho fraco, tenho forte. Em compensação, no final eu tenho o leito misto, o vaso com leito misto, que contém as duas resinas, a aniônica e a catiônica. Nós chamamos de vaso de polimento, que qualquer resíduo, qualquer elemento que conseguir passar pelos vasos anteriores vão ser eliminados, teoricamente, aqui. Então, os vasos de resina aniônica e catiônica submetidos à operação, ao processo, eles vão saturar, eles vão contaminar, eles têm um limite de vida útil. Então, para isso, para eles voltarem às suas condições normais de operação, é necessário fazer a regeneração dessas resinas. Será o próximo passo. Processo básico de regeneração. Quando o leito de resinas começa a perder íons que estavam sendo removidos, são os íons cationos e os aniônicos, significa que ele está saturado. Cátions, quando verifique-se um aumento significativo no pH e na condutividade. Então, o operador faz esse acompanhamento, quando aumenta o pH e ou a condutividade nos vasos catiônicos, significa que está precisando de regeneração, que a resina já saturou. E nos vasos aniônicos, quando verifique-se um aumento significativo na sílica, na análise da sílica. Então, aumentou a sílica no vaso aniônico, também o operador vai retirar esse vaso de operação e vai fazer a regeneração, vou explicar mais na frente um pouquinho. E o vaso de leito misto, que mede-se a condutividade e sílica alta na saída. Porque o vaso de leito misto usa a resina catiônica e a aniônica. O processo de regeneração, o processo de regeneração envolve 4 etapas. Contra-lavagem, adição de químicos, lavagem lenta, lavagem rápida. Contra-lavagem. Na contra-lavagem, a água limpa é forçada através do leito de resinas em fluxo oposto ao de serviço. Ela remove resíduos que podem ter sido acumulados durante o período de operação normal. A contralavagem também expande o leito, prevenindo compactação, a qual levará altas quedas de pressão e quebras de resinas e criará caminhos preferenciais. Adição de químicos. A próxima etapa é a adição de químicos, também chamada de regeneração. Com ácido, se a resina for catiônica, com soda, se a resina for aniônica. Uma solução de um dos regenerantes é utilizada para lavar o leito de resinas, restaurando o seu poder de troca. Lavagem lenta. O próximo passo é a lavagem lenta, que é uma continuação da etapa de adição de químicos. Após o regenerante químico ter sido adicionado no topo da unidade, mantém-se o fluxo de água de diluição. Este enxágue lento empurrará os regenerantes completamente através do leito. Então, o subproduto o produto da lavagem,
ele é descartado na canaleta. E a operação monitora o pH desse descarte para depois ser encaminhados para a estação de tratamento de esgoto. Lavagem rápida, ou seja, de efluentes, desculpa. Lavagem rápida. A etapa final do processo de regeneração é lavar o regenerante do leito de resinas com alto fluxo de água, então, que já é a etapa final, adicionado o alto fluxo de água. Depois do regenerante ser lavado, a unidade deve estar produzindo água com qualidade aceitável para o processo. A unidade está pronta para ser colocada em serviço. Bem, gente, agora vamos falar sobre osmose reversa. Algumas indústrias usam, dependendo do tamanho da indústria, né? Tem indústria que usa o sistema de desmineralização e tem indústria que usa o sistema de osmose reversa. O que muda da desmineralização para a osmose reversa? Que a osmose reversa é usado membranas de água com alta pressão. Essa é a única diferença. Eu vou explicar aqui agora. Osmose reversa é um processo o qual remove 95% a 98% de todos os sólidos dissolvidos da água, aplicando-se uma elevada pressão em uma solução, no caso a solução que é a água. Esse tipo de sistema é utilizado para melhorar a qualidade da água de reposição de um sistema de geração de vapor, que no caso é caldeira. A quantidade de pressão requerida para o processo de osmose reversa depende basicamente do tipo de membrana utilizada. A pressão diferencial através das membrana e do fluxo de água requerido. Ambos íons com carga positiva, que são os cátions, como cálcio, magnésio e sódio. Nós já comentamos sobre isso aqui lá na parte da desmineralização. Por isso que eu disse que é muito similar a diferença da desmineralização com o sistema de osmose reversa. Então, continuando. Vou repetir. Ambos íons com carga positiva, cátions, como cálcio, magnésio e sódio, e íons com carga negativa, ânions, como carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato, são removidos. Moléculas orgânicas grandes também são removidas pelas membranas. A qualidade da água entrando no sistema de osmose reversa é extremamente crítica para o sucesso total do processo. Por isso que é muito importante que a água seja passada pela ETA, pela estação de tratamento de água, fazer um tratamento primário. Ela deve conter quantidade muito pequenas de sólidos em suspensão e materiais coloidais, para prevenir a ocorrência de deposições nas membranas de osmose reversa, ou seja, vai aumentar, esse pré-tratamento da água vai aumentar a vida útil das membranas. E as etapas de limpeza dos bancos de membranas da osmose reversa, que no caso, vamos chamar assim de regeneração também, é feita aplicação alcalina, usando EDTA, mais soda, uma aplicação ácida, como ácido cítrico ou fosfórico, e aplicação de biocida, no álcool 7320, isso aí, cada indústria, dependendo do seu fornecedor, desses produtos químicos e tal, ele vai disponibilizar o seu produto. Então, aqui está um exemplo de uma membrana, né, onde ela tem várias fases, várias etapas de limpeza, e o resultado final é uma água pura. Então, teoricamente, a membrana substituiria todo aquele complexo da desmineralização, teoricamente. Então, aqui, nós temos o layout de uma planta de osmose reversa, nós temos os permeadores, que são onde estão situadas as membranas, né? Trabalham sob alta pressão. Antes da água chegar nos permeadores, é passado por um filtro de areia para garantir a qualidade dessa água, o que passou de resíduo após
a ETA, a estação de tratamento de água lá primária, é retirado aqui no fio de areia. E também os descloradores, que eu até citei lá na estação da desmineralização, onde retira o excesso de cloro, que é para não atacar as membranas nem os vasos de resina. Então, a água passou pelo fio de areia, retirou o sódio de suspensão, passou pelos descloradores, retirou o excesso de cloro, aí vai passar sobre os permeadores, né, que vai retirar os íons, como os cátions e os ânions. Aí vem para um tanque de permeado, ou seja, a água já foi permeada, chamado de permeadores, aqui, os bancos de membranas. Aí vem para os vasos de leito misto. Então, como eu falei, como que teoricamente os permeadores ou as membranas fazem o tratamento da água, dá o resultado final, o leito misto é colocado aqui no final do processo para garantir a qualidade dessa água. O que passar nas membranas vão ser retirados aqui nos vasos de leito misto, que tem as resinas, aniônicos e cationos, que foi já falado lá na desmineralização. Então, está aqui, fio de areia retém os colóides presentes na água, como eu já falei, e os decloradores retiram o cloro livre e a matéria orgânica presente na água de alimentação. Nós temos um outro exemplo de um layout de uma planta de osmose, que aqui no caso, na planta anterior eu tinha descloradores, nessa planta aqui eu tenho abrandadores. Os abrandadores usam resina catiônica forte ácida, fortemente ácida, que são utilizados para a remoção dos sais de cálcio e magnésio, já foi falado. Então a diferença desse layout para o layout anterior é simplesmente essa aqui. Ao invés de ter os descoloradores, eu tenho os abrandadores. Isso é conceito de fornecedor, qualidade da água, localização da indústria e etc. Então, a água passou pelo fio de areia, pelos abrandadores, pelos permeadores, nós chamamos de permeadores, são os bancos de membranas, tanque permeado, leito misto, resultado final, água pura para ir para a caldeira. Bem, pessoal, espero ter contribuído. Essas apresentações normalmente são muito grandes, o processo é muito grande, eu tento enxugar, mas se enxugar muito eu não consigo passar o básico para vocês. A minha apresentação se encerra aqui, e a todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. De fornecedor, eu consigo passar o básico para vocês.